Bem-vindo de volta, Seth. E feliz em dizer que ainda estamos por aqui. Vamos continuar. Está uma loucura, Seth, desde ontem à noite. Tenho certeza de que você sabe o que está acontecendo em Washington. Ah, sim. E o ataque. E depois o Donald Trump apareceu e falou sobre o que aconteceu. E detiveram esse cara de 31 anos, que tentou fazer alguma coisa. E acho que ninguém sabe o que está acontecendo agora. É tão estranho. Como você sabe, este é o terceiro ataque contra o Donald Trump. E em nenhum deles, nem no primeiro, nem no segundo, sabemos realmente o que aconteceu. E ninguém está falando sobre isso. E a administração do Donald Trump não divulgou nada para informar a opinião pública nos Estados Unidos e no exterior. Antes de falarmos sobre o conflito entre o Irã e os Estados Unidos e outros assuntos, qual é a sua compreensão disso? Sabe, European Union, acho que isso foi um evento encenado. E vou te dizer por quê. Ou então, a Agência de Segurança Nacional, o Departamento Federal de Investigação e a Polícia do Capitólio são o maior bando de imbeces atrapalhados que European Union já vi na vida. Porque, é verdade, ele não entrou no jantar propriamente dito. Ele estava nas primeiras salas. Mas sabe, você começa a ouvir. Primeiro você começa a ouvir o que as pessoas que foram convidadas estão dizendo. A segurança é um lixo. Não havia arcos detectores de metal. Ninguém estava revistando bolsas. Ninguém estava verificando, sabe, isso já é 2, 3. Ninguém estava pedindo identificação. 4. Eles só acenavam com os bilhetes. Então ninguém está checando os bilhetes de verdade, não os pegam fisicamente. Sabe, código de resposta rápida. A maioria dos bilhetes terá código de resposta rápida. Então você coloca o bilhete no leitor do código de resposta rápida, faz a checagem, talvez tenha uma foto da pessoa que vai entrar naquele bilhete. Sabe, hoje em dia eles têm tecnologias assim, quero dizer, lá estão só o presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente, o ministro e todos os outros sentados ali, membros do Congresso e tal. Nada é muito grave, não é um ave importante. Então nada está sendo verificado, e isso vem diretamente das pessoas que estavam nesse jantar. Se você olhar o vídeo, ele passa correndo pelo primeiro ponto de segurança. Ele supostamente estava com uma espingarda. Disseram que havia uma pistola e algumas facas. Ele poderia ter um colete suicida se realmente fosse para isso. Quanto explosivo ele conseguiria colocar ali? Bastante. Tem uma mesa, tem um monte de seguranças com cara de entediados e ele simplesmente corre na frente deles. Aí todos começaram a correr atrás dele para atirar. É tipo, meu Deus, é impressionante de ver. Não foi ainda pior. Vou te contar, tem outro vídeo. E acho que essa é a sala do tapete vermelho, porque a câmera estava posicionada no tapete vermelho. Acho que, sabe, todas as celebridades passam por ali. Os jornalistas que estavam lá estavam agachados no chão. Os seguranças, imagino que sejam da Agência de Segurança Nacional, estavam prontos, com os microfones erguidos e todos gritavam: "Onde está o tiroteio? Onde está o tiroteio? De onde vem?" E eles vão em direções diferentes. O que isso te diz? Não há um controle central. Numa situação dessas, normalmente, se você está fazendo isso direito, teria um controle central, pessoas sentadas vendo as câmeras. Ok, então estão atirando aqui, e o que você faz é dizer a todo mundo: ou venham para esta sala porque precisamos de reforço, ou fiquem onde estão, cubram as portas, ou está tudo seguro, algo assim. Você tem alguém no comando que se comunica com todas as outras equipes espalhadas. Todos esses caras gritam uns com os outros. Onde estão os tiros? Onde estão os tiros? Ninguém sabe o que está acontecendo. Ou seja, isso mostra um controle central absolutamente inadequado. Não há controle central. E considerando que eles fazem isso todo ano há, sei lá, 60, 70, 50 anos, definitivamente não começou ontem. O ano passado não foi a primeira vez. Isso é algo bem comum. Você pensaria que eles teriam a segurança bem alinhada. Eles fazem isso no mesmo maldito prédio toda vez. Além disso, esse cara estava hospedado no hotel. Normalmente, 2 semanas antes, já vem gente para garantir os perímetros quando presidentes vão comparecer. Verificar a lista de convidados, checar quem vai, fechar o hotel durante o evento ou logo antes e depois, ou pelo menos não permitir que ninguém circule por motivos de segurança. Aparentemente, eles não fizeram nada disso também. Então é incrível. Incrível. Ou é uma falha completamente imbecil, um erro total das forças de segurança dos Estados Unidos, da Guarda Presidencial e por aí vai.
E, a propósito, tiraram o Vance antes de tirarem o Trump. É, O que é aquilo? foi por escolha? Ou isso foi um evento encenado? Quero dizer, tenho certeza de que o cara que atirou não sabia que estava sendo usado como parte de um evento encenado. E tem um motivo para isso que European Union, acho que vou te contar daqui a pouco. Olha, os israelenses conhecem o perfil psicológico do Trump perfeitamente. O Trump tem medo de ser assassinado. Eles o convenceram de que o Irã estava enviando uma equipe de assassinos para matá-lo. Então ele mandou que ela atacasse agora. Certo. Sabemos que ele, parou de falar sobre isso, mas falava bastante sobre isso no começo. Ele não foi muito bem em vender a ideia. Isso só o fez parecer paranoico. Acho que alguém disse a ele para parar de falar sobre isso. Mas o fato é que ele já disse, sabe, é mais provável que não tenha ligação com o Irã, mas nunca se sabe. E ele, e nós vamos derrotar o Irã a qualquer custo. O que é engraçado, porque a European Union pensei que eles vinham vencendo, há 58 dias. Todo dia eles vêm vencendo o Irã, então vocês ainda têm que derrotá-lo, porque estão vencendo com folga todos os dias há 2 meses? Ok. Talvez a European Union não entenda nada. Isso pode ter sido encenado, porque sabemos que a Agência Central de Inteligência, o Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido e o Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel, hoje em dia são praticamente uma família. Então eles precisam que Trump seja empurrado de volta para uma guerra em larga escala. Aí, o que você faz? Você alimenta a paranoia dele. Pronto. Essa é a paranoia dele de ser assassinado. Então, na idade dele, não sei se isso seria só paranoia. Nesse ponto, sim. Talvez isso lhe tire alguns anos de vida. Mas a saúde dele não é das melhores. Mas parece só isso. E European Union, digo porque acho que isso pode ser um problema. Tem um cara que European Union conheço, chamado McAleese. Kevin McAleese trabalhou como contratado para o Departamento de Defesa e para a Agência Central de Inteligência. O trabalho deles era formar opiniões sociais. Eles trabalharam com McCain. Houve uma equipe que trabalhou com McCain na Ucrânia e em Kyiv durante as revoltas. O último projeto dele, mesmo já estando na Rússia, a segunda esposa dele é russa. Então ele se mudou para a Crimeia. E não estou contando segredo nenhum. E European Union já o entrevistei, e ele me contou tudo isso. Então não estou revelando nenhum segredo. Isso não tinha sido divulgado antes. Ele já estava trabalhando, e como ele dizia, o que eles fazem é ter um servidor, um conjunto de servidores. Eles vasculhavam as redes sociais locais, faziam cópias dos perfis e dos documentos de identificação das pessoas, mudavam os nomes, às vezes a foto, e publicavam como se fosse uma nova pessoa. E são todas apenas contas falsas. São robôs. O motivo de vasculhar é que, especialmente naquela época, quando o sistema tentava criar contas artificiais, as pessoas as detectavam. Sempre havia erros suficientes. As pessoas percebiam que eram suspeitas ou artificiais. Eles simplesmente pegavam perfis reais e os copiavam. Aí eles trabalham juntos para formar uma opinião. Por exemplo, publicam um artigo, todo mundo curte, mas tudo isso é feito por robôs. Se alguém critica, eles inundam com robôs e atacam a pessoa. Mas o que ele... European Union estava fazendo uma entrevista com... O que ele disse foi que sabia de outras equipes que trabalhavam com pessoas isoladas, preparando atiradores, manipulando mentalmente essas pessoas, e quando precisavam, os empurravam para cometer algum tipo de incidente. Então, quando o governo dos Estados Unidos precisava aprovar alguma lei ou fazer algo sem que a população prestasse atenção, eles mandavam um desses atiradores para cometer um tiroteio em massa. E, enquanto todo mundo olha para um lado, eles aprovam o que precisam do outro. Totalmente cínico, sim. Quer dizer, se o próprio governo está preparando assassinatos em massa contra a sua população, você tem um problema enorme. Mas foi isso que ele me contou. Isso é a mais pura verdade? Não sei. Mas se for verdade, se há agências dos serviços de segurança nos Estados Unidos preparando atiradores para quando precisarem, isso já diz muita coisa.
Isso já diz muito sobre com o que você está lidando agora. Sim, European Union não vejo Donald Trump, nem sua administração, sendo capaz de informar as pessoas. E eles não têm um bom histórico nisso, como no caso de Charlie Kirk e na tentativa de assassinato contra o próprio Donald Trump. Eles não se importam. Ninguém sabe. Eles não. Ninguém sabe o que está acontecendo. Outra coisa é o caso das negociações em Islamabad. Parece que, mais recentemente, o governo em Islamabad retirou todas as restrições em Islamabad, mostrando que não há negociações e que, por enquanto, não haverá. Não temos nenhum tipo de negociação entre as duas partes. E tivemos o ministro das Relações Exteriores do Irã indo a Islamabad, depois a Moscou, voltando a Islamabad e alterando, de alguma forma, alguns pontos básicos naquele plano que eles prepararam. Parece que eles estão falando principalmente sobre as linhas vermelhas. Eles não vão negociar com os Estados Unidos sobre o programa nuclear e o Estreito de Hormuz. Por enquanto, porque outras questões são mais importantes. E outra coisa é o que Donald Trump disse. Ele disse, mais tarde, depois de cancelar a viagem de Steve Witkoff e Jared Kushner, que estamos obtendo uma grande vitória hoje. Ele disse, estamos ganhando. E então ele fez uma declaração meio estranha. Ele disse que a infraestrutura de petróleo do Irã explodiria espontaneamente em 3 dias por algo relacionado à natureza. Veja o que ele disse, Saad. Eles conhecem strömmorsin sadsreskan. Eles toman hojes, que é stresse from stastesis, paiadias sumistanus taien sanskam. Extraien sansein sansosa. Quando você tem dutos por onde passam grandes quantidades de petróleo, se por qualquer motivo esse duto for fechado, porque você não consegue mais colocar o óleo em contêineres ou em navios, como aconteceu com eles, já que não tem navios por causa do bloqueio, o que acontece é que o duto explode por dentro, tanto mecanicamente quanto no subsolo. Algo acontece e ele simplesmente explode. E eles dizem que só tem cerca de 3 dias antes disso acontecer. E quando explodir você nunca poderá reconstruir do mesmo jeito. Se reconstruir será difícil e ficará só cerca de 50% do que é agora. Então é algo muito forte que tem a ver com a natureza. Isso tem mais a ver com um imbecil que não sabe do que está falando. Isso é doloroso. Olha, quando você fecha as válvulas, pode haver algum dano no poço. O próprio poço, por dentro, depende de quanta pressão há lá embaixo. Às vezes ele perde pressão, às vezes isso pode danificar o poço. Isso pode acontecer. Não é necessariamente certo que isso vá acontecer. Não vai explodir sozinho. Não acontece por conta própria. European Union, não sei o que. European Union, não consigo. Bem, não, European Union consigo imaginar. Porque falei com pessoas que conheciam o Donald Trump pessoalmente e todas dizem que ele é um imbecil. Ele não lê livros, ele não sabe nada. Ele até perguntou a um amigo meu, que estava nas forças especiais, se os russos tinham instrumentos especiais para fazer balas de neve e gelo. Era sério. Pois é, reflita sobre isso. Então, seguindo em frente, o Irã pode ter danos em alguns poços, pode, mas isso não é algo que não possa ser consertado. Se a pressão cair totalmente ou bastante para não subir sozinha, há muitos equipamentos hoje em dia que podem ser usados para repressurizar um poço. Antigamente, se a pressão de um poço caísse muito, você simplesmente tampava o poço com um plugue de cimento e perfurava outro poço. E isso leva tempo, obviamente, mas pode ser feito. Hoje em dia, quero dizer,
nos últimos 40, 35 anos, existe todo um conjunto de coisas diferentes que se pode usar em poços rasos. Você tem bombas, sabe? Aquela grande bomba que sobe e desce. Uma bomba que serve para água também serve para óleo do poço igualmente, mas isso é para poços rasos. Você tem motores que pode empurrar para baixo. É um rotor que começa a girar e empurra o óleo para cima. Tem o que chamam de mandres de gás. Você coloca um mandril, que é um tubo, um conjunto de tubos, e bombeia gás natural para dentro e acaba gasificando o óleo. É a mesma coisa. Se você tem uma bebida muito gasificada, tipo uma cerveja Pilsen, e enfia um canudo, o líquido vai subindo porque o gás empurra a água e o líquido para cima. Mesmo conceito. Você gasifica o óleo bombeando gás natural para dentro, e isso empurra o óleo para cima. Quer dizer, surgiram muitas tecnologias diferentes, e elas foram desenvolvidas porque, sabe, muitos poços deixavam 20, 30, 40% do produto no subsolo por causa da queda natural de pressão, e alguns poços nunca podem estar cheios, mas não têm pressão natural desde o início. Então, mesmo havendo pressão natural, ela não estava empurrando o fluido para cima. Então, tem isso. E mesmo que o poço esteja danificado, o dano pode ser consertado. No pior caso, precisa ser perfurado de novo, o que sim, levaria tempo e custaria mais. Mas isso não é o fim, e não vai explodir sozinho. Sabe, o Trump não entende muito de nada. Provavelmente, o que quer que lhe digam, ele só vai captar uns 10% das palavras-chave, sabe? E já vi gente assim. Eles pegam uma frase-chave e repetem sem parar. E outras pessoas, tão burras quanto eles, acham que eles são espertos. Bem, todo mundo entra nessa. Sabe? Cala a boca, cara. Cala a boca. E já vi pessoas assim em empresas onde trabalhei subir de cargo só por ficar repetindo a frase do dia. E todo mundo acima delas era estúpido o suficiente para não perceber que elas eram burras. Porque quando tem muita gente estúpida, eles não entendem ou não querem admitir que outra pessoa seja estúpida. E é isso que estamos vendo agora. Quer dizer, é o Trump. Aliás, se fosse esse o caso, todos os seus amigos da Arábia Saudita, do Bahrein e tantos outros estariam sofrendo exatamente a mesma coisa agora, e em pior escala. E coça substitutado, consultado, o Então, sabe, e é o Trump. Somos filhos da guerra, herdeiros de uma história que começou muito. quando se trata do reforço militar no Oriente Médio, sabemos que desde o cessar-fogo os Estados Unidos vêm transferindo e enviando muitas armas para a região. Qual é a situação? Eles têm 3 porta-aviões agora e mais de 10 mil soldados na região. Vai ser cerca de 60 mil, algo assim. E em termos de munição, não sei, mísseis, interceptadores. O que eles já enviaram até agora? Qual é a sua compreensão da situação atual se começarem a lutar? Se de alguma forma abrirem uma nova frente ou reabrirem a frente antiga? Bom, antes de tudo, 2 porta-aviões não fariam nada. Então agora temos 3 porta-aviões que não fazem nada, exceto talvez deixar seus marinheiros passando fome. Você viu o que estão dando para eles comerem hoje em dia? Meu Deus, isso não chega nem a 2.000 calorias por dia. Quer dizer, isso provavelmente está beirando um nível calórico de subnutrição. Sabe, isso parece, no pós-União Soviética, nos espaços soviéticos, Rússia, Ucrânia e áreas assim, soldados frequentemente imploravam nas ruas por comida. E muitas unidades, inclusive navios, ancoravam unidades de brigada, paraquedistas ou blindados, mandavam todo mundo para casa em licença prolongada, porque não tinham comida para dar a eles. Estavam sem comida. Voltavam para casa e deixavam a mãe te alimentar. Volte quando tivermos comida. Avisamos você, porque sabe, a logística colapsou. Você está vendo basicamente a mesma coisa agora na Marinha dos Estados Unidos. Quero dizer, meu Deus, quando dão a um cara, alguém fez as contas, parece que estão alimentando com cerca de 1.400, 1.500, talvez 1.600 calorias por dia. Isso está abaixo do nível de ração de fome para um homem que não está constantemente ativo e correndo escadas e indo e vindo num navio grande de mais de 300 metros de comprimento. Então, isso é impressionante por si só. Então, não sei o que eles vão fazer.
ficar dando voltas e tentando não ser atingidos por mísseis balísticos e hipersônicos iranianos. Mas no terreno, sabe, os Estados Unidos têm muito pouca capacidade restante, só mísseis de longo alcance. Então esses vão se esgotar. Depois vem os JSOMs, que são bem limitados, especialmente os de alcance estendido. Depois vem os JDAMs, e os JDAMs têm alcance de 50 milhas, então acho que cerca de 80 quilômetros. Mas qualquer alvo realmente profundo vai exigir entrar no espaço aéreo iraniano, o que significa automaticamente baixas, ou seja, mortos e feridos. Então, o que Trump pode fazer? Bem, eles podem, se tivéssemos o cenário mais brando, não lembro quem disse isso, mas essa pessoa estava certa. O cenário mais brando que Trump poderia adotar agora, já que ele não vai recuar nem desistir, é fazer algo e depois gritar que nós vencemos. Seria recomeçar os bombardeios, tomar uma ilha e depois dizer ao povo que os iranianos nos pediram paz. Agora estamos saindo porque vamos garantir a paz. Isso provavelmente é o mais seguro que ele pode fazer agora. O mais seguro para toda a humanidade, exceto para Trump, seria dizer: chega, vamos embora. Mas ele não vai fazer isso. Ele precisa de uma vitória, qualquer vitória. Tomar uma ilha, sem se importar quantos soldados vai perder tentando mantê-la. Tomar uma ilha e dizer: viram, mostramos aos iranianos que podemos fazer o que quisermos. Vamos tomar 1/10% do território deles. Viu? Agora eles têm medo de nós. Sabe? Algo assim. Por mais ridículo que pareça, e então vender isso ao que resta de sua mega base, que vai acreditar em qualquer coisa que ele diga. Todo mundo que não acredita já se foi faz tempo. O pior cenário é, claro, na verdade, dois piores cenários. Eles tentam realmente invadir o Irã com 50, 60 mil homens, o que vai gerar uma porção enorme de mortos e feridos, provavelmente com taxas de baixas de pelo menos 50 a 60%. O que você vai fazer com 60 mil homens contra um país fortaleza, com montanhas em faixas, fortificações nas passagens e 1 milhão de homens armados em posição defensiva com linhas de abastecimento internas? O que você vai fazer contra isso? Não há muito o que fazer, especialmente com 60 mil homens. Quase nada a fazer além de morrer. Sabe, e tem um som mais. Eles podem bombardear os reatores iranianos, o reator nuclear. Já fizeram isso 3 vezes. Tentaram desligar o país atacando geradores elétricos. O Irã já disse que vai responder a todos na região. E o Irã já, aliás, emitiu um aviso. Saiam de Dubai. Saiam dos Emirados Árabes Unidos em geral. Saiam do Catar. Saiam de todas essas áreas. Eles deram um aviso fraco. Saiam de onde puderem. E a razão é que eles não precisam atacar as estações de dessalinização. Se virar uma troca de ataques à infraestrutura energética, essas estações de dessalinização desligam. E aí, o que acontece? Como já dissemos antes, 45 graus sem água, morte em massa. Então o Irã está fazendo o que é humanitário aqui, mandando as pessoas saírem. Saia enquanto ainda pode. Vocês têm uma semana, saiam. Muita gente não vai sair porque a tendência de achar que está tudo normal é o que mata muita gente. Bem, ontem foi normal. Hoje está normal. Então, amanhã também será normal. Nem sempre. Mas essa é a situação. Então, esse seria o pior cenário. Tenho certeza de que os aliados árabes lá estão implorando a Trump para que não faça isso. Trump vai ouvir? Não sei. E os israelenses? Os israelenses vão estar muito satisfeitos se isso acontecer. Quer dizer, eles já reivindicam metade daquele território para si, de qualquer forma. Se houver muito menos gente morando lá, para eles isso é bom. E se o Estreito de Hormuz ficar fechado, os israelenses também vão bater o tambor. Vamos construir oleodutos por aqui para lucrar às custas de vocês. Porque, veja, tomar os campos de gás do Líbano nunca é suficiente enquanto se extermina a população. Então é difícil dizer. Quer dizer, European Union, como alguém que ama a paz, acreditem ou não. Pode não soar assim o tempo todo. European Union, prefiro que o Trump simplesmente vá embora. Simplesmente vá embora. Simplesmente vá embora. Vá para casa e leve essa estupidez com você. Mas, como realista, sei que ele vai fazer alguma coisa. Só espero que ele não faça nada muito estúpido. E seja lá o que fizer, vai ser estúpido. A questão é, até que ponto vamos ser estúpidos? O quão desesperados vamos ficar? Quanto vamos redobrar para tentar salvar as aparências? Honestamente, claro que espero que ele não faça nada disso, mas receio que vá fazer algo realmente ruim e estúpido.
Quando Israel diz que está pronto para voltar à luta, quais são as capacidades de Israel? Que tipo de... Se sabe, o fato é que, como sabemos, eles estão muito envolvidos no sul do Líbano agora, estão lutando enquanto avançam. Vi um vídeo novo, mostrando como o Hezbollah United States drones, com câmera em primeira pessoa, para mirar soldados israelenses, e eles querem entrar na luta com o Irã. O que é isso? Na sua opinião, o que está acontecendo com Israel? Sabe, Israel nunca foi bom em guerras de longa duração. Todas as guerras que Israel ganhou foram, em grande parte, muito curtas. Além disso, elas eram defensivas, exceto pela força aérea, que fazia um ataque inicial ou algo assim. Quanto às forças de tanques, tudo sempre foi na defensiva. Eles lutavam contra exércitos árabes desorganizados. E só para que entendam a mentalidade árabe na região, há um ditado, European Union contra meu irmão e European Union contra nossa família contra as outras famílias, nosso clã contra os outros clãs, e só depois chega-se à nação. E para muitos desses, sejam presidentes, sheiks ou como queiram chamar, a liderança da maioria dos países árabes tinha mais medo de seus próprios generais do que dos israelenses. Por isso, eles nunca treinavam verdadeiramente operações combinadas, com várias divisões atuando juntas. Então, sempre que lutavam contra os israelenses, muitas vezes faziam isso sem conseguir se coordenar. Então os israelenses foram derrotando-os aos poucos. Mas, de novo, na maior parte, estavam na defensiva. Israel não foi feito para lutar uma guerra terrestre longa, especialmente contra um inimigo que, primeiro, não vai a lugar nenhum porque está defendendo sua pátria. Segundo, os cizitas têm um traço de personalidade bem desagradável, meio como nós, os ortodoxos, sabe? O martírio, que aqui está muito mais enraizado do que entre os sunitas. E sabe, lutar por Deus na terra natal, pela pátria. E sua esposa e seus filhos estão atrás de você. Isso dá um pouco mais de motivação para lutar até o fim, porque, sabe, é assim. E os israelenses estão descobrindo que isso é muito mais difícil do que atirar em civis e bombardear edifícios. Quer dizer, veja, eles não conseguiram acabar com o Hamas. Você sabe, o terrorista de um é o combatente pela liberdade de outro. Como diz o ditado, a menos que estejam trabalhando para o governo dos Estados Unidos, normalmente são apenas terroristas. São eles que estão lutando no Mali no momento. E, sabe, outros cortadores de cabeças e outro lixo humano que eles juntam. Então, não sei. O problema aqui não é Israel. O problema aqui é o governo, particularmente Netanyahu, que realmente não quer ir para a prisão. Ele prefere queimar no inferno do que ir para a cadeia. Tivemos grandes protestos em Israel ontem à noite. Mas os protestos... Aí está o problema em Israel. Os protestos contra a guerra estão crescendo, sem dúvida, mas ainda há 20 a 30% da população. A maioria, quero dizer, os outros 80% da população, apoiam essas políticas assassinas. Eles podem não gostar de Netanyahu. Muitos deles não. Ele é um criminoso, no fim das contas. Mas eles apoiam essas políticas de genocídio. Então esse é o problema. Sim, há uns 20 a 30% entre os jovens judeus cujos pais são sionistas. A maior parte está entre os judeus tradicionais não sionistas que dizem, sabe, não nos importa se Israel existe ou não, porque para eles é uma abominação até a vinda do Senhor. Bem, a versão deles do Messias. Então esse é o problema. Ainda é uma minoria. Mas apesar disso, Israel tem problemas com pessoas saindo do país em massa. Vimos filas enormes nos postos de controle egípcios. Da última vez que convocaram 300 mil, um terço não apareceu. Sabe, eles têm muitos problemas. E o pior problema para eles, de longe, é que estão perdendo, se já não perderam, a juventude nos Estados Unidos, e sem os Estados Unidos, Israel está acabado. Está acabado. Já era. E eles perderam, e não apenas a juventude entre os cristãos nos Estados Unidos,
mas também entre os judeus, cujos pais são sionistas fervorosos, mas os jovens na faculdade e os adultos jovens não são. Na verdade, eles são bastante contrários. Então Israel tem problemas, sabe? 2 anos de vídeos deles atirando em civis, assassinando crianças. Saiu um vídeo recentemente, uma garota de 13 anos correndo com água para a família, e eles a derrubam com um projétil de 120 milímetros. Parece um projétil de morteiro de 120 milímetros, sabe? Outro homem. Eles simplesmente fazem com que ele se levante e atiram nele. Ele está vendado com as mãos amarradas nas costas e por aí vai. E esses vídeos saem todos os dias, aos montes. Então isso tem efeito, quer dizer, é por isso que o TikTok nos Estados Unidos agora é propriedade de sionistas, porque eles estão tentando fechar essas plataformas, mas sempre surgem novas. E muita coisa está saindo no X. Diga o que quiser sobre Moscou, eles têm tentado suprimir isso um pouco recentemente, mas ainda sai muita coisa no X e noutras plataformas. Então Israel tem enormes problemas, sabe? O problema desses fanáticos do Shabbat. Um rabino do Shabbat, um dos principais, quando Netanyahu estava começando, disse a Netanyahu que ele seria primeiro ministro e que seria ele quem entregaria a bandeira de Israel ao Messias, que viria para exterminar todos os seus inimigos e permitir que governassem do rio ao rio. E para isso Israel tem que estar num ponto em que esteja quase destruído. E então o Senhor virá. Se isso for verdade, então estamos lidando com fanáticos religiosos, messiânicos, que não vão parar. Eu ideia. Esse minda. Sabemos que amanhã o ministro das Relações Exteriores do Irã estará em Moscou. Ele vai se reunir com Vladimir Putin. E esses 2 países, Irã e Rússia, na minha opinião, quanto ao essencial, a base desta guerra, estão lutando a mesma guerra. E lutam contra o mesmo inimigo. Como você vê a visão da Rússia sobre o conflito no Oriente Médio, na Ásia Ocidental? Espero que o erro do Irã, quando os liberais predominavam, tenha sido não assinar um tratado de defesa completo com a Rússia. Eles suavizaram a redação e não foi assinado até o 2º dia em que Israel começou a bombardear o Irã. Quero dizer, em parte isso já foi corrigido. Mas acho que, no futuro, especialmente a nova geração que surgiu e que não é pró-Ocidente, ao contrário da geração mais velha, que era pró-Ocidente. Quisessem ou não. Acho que a relação entre Rússia e Irã vai ficar muito mais forte, economicamente e militarmente. E European Union consigo ver muito facilmente o Irã assinando uma aliança de defesa com a Rússia, igual a que a Coreia do Norte tem, igual a que a Bielorrússia tem. Isso pode acontecer muito facilmente. Acho que isso ensinou até mesmo aos liberais, que ficaram abalados depois do fiasco do verão passado. Acho que eles também receberam um alerta e que, sabe, as pessoas com quem você está lidando não vão negociar. Veja, Trump quer o urânio. Ponto final. E ele precisa disso, aliás. Ele precisa. Isso é urânio no valor de 20 bilhões de dólares. Você pode pesquisar o preço do urânio. Os Estados Unidos estão construindo todos esses centros de dados. Eles precisam de energia nuclear. Os Estados Unidos não têm urânio. Para começar, não há urânio nos Estados Unidos. Zero. Zero. No subsolo. O urânio que os Estados Unidos usaram, por exemplo, nas bombas atômicas, vinha do Canadá, que tem depósitos de urânio. Os maiores depósitos de urânio estão no Cazaquistão, e a Rússia também tem depósitos. Na Rússia atual, não na antiga União Soviética. Mas a Rússia detém mais de 70% da capacidade mundial de enriquecimento de urânio. Então, muito provavelmente, e os Estados Unidos já fazem isso, se quiser barras de combustível, você recorre à Rússia. A Rússia também tem capacidade de pegar barras de combustível usadas de urânio e plutônio, reciclá-las e usar isso para enriquecer material para novas barras de combustível. Ciclo completo. Então, os Estados Unidos querem erguer todas essas novas usinas nucleares para os centros de inteligência artificial, mas não tem urânio.
Tem de comprar da Rússia. E se puderem roubar islo do Irã, são 20 bilhões de dólares que você não precisa gastar. Você simplesmente rouba deles. Então isso já é inviável desde o começo. E aí, claro, a segunda exigência dos Estados Unidos tem sido o que ceder o Golfo, quer dizer, o Estreito de Hormuz. Desistam disso. Suas águas e territórios soberanos. Apenas abram mão. É nosso. E, claro, ainda vamos cobrar pedágio. Não pense por um segundo que os Estados Unidos vão ser magnânimos. Ah, vá, pode passar. Eles não se importam de pegar seu dinheiro, mas é dinheiro pela liberdade, não pela tirania. É dinheiro pela liberdade ou qualquer outra bobagem que gostem de dizer. Mas isso está fora de questão, então não há paz negociada aqui. E a Rússia entende isso. Aliás, a posição da Rússia ficou muito mais dura quando Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, disse diretamente: cuidado, o cessar-fogo é só os Estados Unidos se preparando para outro ataque. Então, se todo mundo diz, a Rússia vai trair o Irã. Bem, se a Rússia planejasse trair o Irã, não estaria dizendo coisas desse tipo. Não, assinem com os Estados Unidos. Não se preparem, lá vêm eles de novo. Vamos ter que, bater neles de novo. Só por isso já se vê que os parâmetros mudaram seriamente. E os Estados Unidos ainda não perceberam isso. European Union, acho, se é que algum dia vão perceber. Por sepultar o Tinsá. Bem decitado. Sapo. Antes de entrarmos ao vivo, você mencionou a situação no Mali e a European Union não sabia o que estava acontecendo. E você disse que os Estados Unidos, junto com a França e ucranianos, estão lá. O que está acontecendo no Mali? Os ucranianos, como peões dos Estados Unidos, suas forças especiais, vocês, têm sido instrutores de todos os grupos jihadistas islâmicos no norte da África e no Oriente Médio. Eles treinaram os salafistas antes deles atacarem de novo e avançarem pela Síria, lá em todo o Sahel, reunindo esses psicopatas jihadistas. E foi isso que ele fez, e é financiado parcialmente, no caso do Mali, em parte pelos Estados Unidos e em parte pela França. Sabe por que a França? Bem, a França não tem minas de ouro. Ela tem minas de ouro puro. Tem uma das maiores reservas de ouro do mundo. O Mali tem 8 grandes minas de ouro. Não tem ouro nela, exceto pelo ouro que vem sendo acumulado desde que fizeram a tal revolução de libertação para se livrar dos franceses. Então os franceses têm interesse direto. Eles querem ouro e querem recuperar esse território para o seu império. O império deles nunca se dissolveu. Eles apenas tiraram as mãos brancas e puseram mãos negras. É isso. Além disso, as pessoas com mãos negras continuam basicamente sendo francesas. Elas trabalham para os franceses. O dinheiro deles fica guardado na França. Eles podem roubar o quanto quiserem, contanto que os franceses consigam o que querem. Então, só mudaram a liderança colonial, mas as colônias nunca realmente desapareceram. Por isso querem o Mali de volta, por razões óbvias. A Rússia tinha o Wagner. Agora é o corpo africano russo, depois que o Wagner foi dissolvido. E eles estão trabalhando diretamente com o governo do Mali e com os outros governos do Sahel para treinar e preparar as suas forças armadas. Então esses caras, treinados pelos Estados Unidos, patrocinados pelos Estados Unidos e pela França, com instrutores ucranianos, cerca de 3.000, 4.000 jihadistas em motocicletas e veículos leves, invadiram muitas cidades do Mali. Eles ainda ocupam alguns bairros na capital, mas estão sendo expulsos e dizimados. A cidade de... Qual era o nome daquela cidade? Kidal. European Union, acho. É Santo Kidal. Eles se estabeleceram, tomaram essa pequena cidade, e as forças russas e do Mali recuaram para uma base bem grande ao sul da cidade, onde mantêm posição e esperam reforços. Em todas as outras direções eles foram destruídos. Muita aviação de helicópteros russos entrou ali e simplesmente os massacraram com bombardeios. E as forças do Mali mostraram-se competentes agora que foram devidamente treinadas, algo que nunca tiveram antes, porque os franceses certamente não iam treinados direito, por motivos óbvios. Eles só precisavam ser um pouco mais competentes do que qualquer um que pudesse se levantar para livrar-se do domínio francês.
Então, agora que a Rússia está treinando esses caras, eles demonstraram bom desempenho em combate. E a situação não está estável, mas está se encaminhando muito rapidamente para a estabilização. E este é o maior ataque desses jihadistas em muito tempo. E os franceses usam esses caras. Sabe, normalmente, se os franceses de alguma forma perdem o poder em uma de suas unidades coloniais, eles mandam esses caras por toda a África para derrubar o governo pós-colonial e restaurar o domínio colonial. E até agora isso funcionou. Agora, isso não funciona mais. Por várias razões óbvias, o exército russo. Então, essas são as várias razões óbvias. O treinamento e as tropas russas presentes estão participando do combate ao lado das forças do Mali. Olhando o que Zelensky está fazendo no Oriente Médio, ele foi à Arábia Saudita pela segunda vez. E o que a Ucrânia tem a oferecer a esses países, basicamente aos países do Conselho de Cooperação do Golfo, e o que eles querem de Zelensky? Bem, eles podem ensinar a ele a lavar dinheiro de forma mais profissional e a pedir mais. E a propósito, esses países agora estão implorando aos Estados Unidos por operações de swipe cambial. E isso significa que eles precisam vender ativos americanos o quanto antes para pagar os danos, para pagar os benefícios sociais da população, porque estão perdendo dinheiro. Os sauditas ainda conseguem ganhar algum dinheiro, mas o resto desses caras não está lucrando. Os kuwaitianos, por exemplo, não conseguem pagar suas dívidas e não conseguem sustentar os civis, porque em grande parte mantêm governos impopulares sedados com benefícios. Operações de swipe cambial vão levar esses governos a vender títulos do Tesouro em massa, e isso será um golpe para os Estados Unidos. Isso vai elevar as taxas se estiverem tentando vender novos títulos do Tesouro. Então há um grande problema para os Estados Unidos aí. Essa é a situação com que estamos lidando agora. Os Estados Unidos estão levando pancadas por todos os lados. Pois é. Acho, Cés, que quando se trata da Europa, quando Zelensky apareceu e disse, de alguma forma, não sei o que ele está fazendo, que os Estados Unidos não estão produzindo tantos mísseis e munições. Por isso precisamos de um complexo industrial militar na Europa. E ele também faz parte da Europa. A Ucrânia, sendo parte da Europa e produzindo armas e munições na Europa. Como isso funciona sem energia? Acho que o cerne da produção, ou se eles tivessem tudo preparado, o que a European Union, duvido, é que precisam de energia. De onde vão arranjar isso? E onde... Bom, pelo que ele disse, se você se colocar no lugar do Zelensky, sim, ele falou coisas mais ou menos lógicas, porque os Estados Unidos não produzem tantos mísseis. Claro, se Zelensky se importasse com seu povo, e não apenas com seu próprio bolso e o dos seus amigos, teriam uma abordagem totalmente diferente. Mas se você parte da posição de não ligar para quantos ucranianos morrem e só quer ganhar dinheiro, então precisa fazer com que essa guerra dure. Tudo o que ele diz é absolutamente lógico. Sabe, a Rússia publicou a lista do que considera alvos militares legítimos. E isso inclui todas as fábricas do país que produzem drones. Porque o que estamos vendo agora é que os sistemas de defesa aérea russos estão lidando com o que está sendo lançado contra eles neste momento. É verdade, não se consegue derrubar tudo. É impossível impedir tudo. Alguns sempre vão passar, mas a grande maioria está a ser interceptada. E até as exportações de petróleo russas pelos portos ocidentais desceram para 3,11 milhões de barris por dia, de cerca de 3,3 ou 3,4. Agora estão em 3,5 milhões de barris por dia, porque aí queimam o petróleo.
Quando atacam instalações petrolíferas, estão a atingir sobretudo os tanques de armazenamento, porque ardem de forma vistosa. Os oleodutos não queimam, especialmente quando estão pressurizados e têm sistemas de controlo computadorizados. Basta cortar a pressão e pronto, não está a arder nada. Portanto, não dá um grande espetáculo. Mas se atingirem uma dessas instalações de armazenamento propriamente ditas, são tanques de petróleo, deixam queimar até acabar. Não vale a pena tentar apagar isso. Claro, perdes o petróleo que estiver lá, mas pode ser reposto relativamente rápido. Pois é. Então o Zelensky, quero dizer, neste ponto ele está desesperado. A Rússia já divulgou uma lista desses alvos. O problema é que, se os europeus continuarem a aumentar a produção de drones, o objetivo é produzir 2 a 3 vezes mais do que têm agora, para sobrecarregar os sistemas de defesa aérea russos e ficar com campo livre. E, sobretudo, ficar com campo livre sobre os radares russos e sobre a capacidade de ataque nuclear da Rússia, pelo menos a componente aérea. Isto é algo que os europeus parecem não perceber. Bem-vindos à lógica de escalada de uma potência nuclear. Se estás cego e não sabes quem te vai atacar, por exemplo, se achares que os Estados Unidos podem fazer um ataque surpresa porque têm uma política de primeiro ataque e estás a ser cegado e os teus ativos estratégicos estão a ser destruídos por ataques, a lógica diz atacar primeiro, atacar tudo e destruir tudo quanto puderes, porque não sabes se o inimigo vai atacar-te já. Portanto, se quiseres cegar uma superpotência nuclear, prepara-te para ser exterminado, não só atingido, mas exterminado, bombardeio nuclear generalizado. E parece que isso é precisamente o que a Europa quer a todo custo. Sabe, apenas o extermínio total da Europa a oeste da Rússia e da Bielorrússia, ou talvez a Rússia, a Bielorrússia, a Eslováquia e a República Tcheca, e talvez a Sérvia. Mas o ponto é, essas pessoas são mesmo tão estúpidas. Quando os finlandeses dizem ter removido as únicas barreiras no Parlamento para instalar armas nucleares na Finlândia, bem, parabéns. Tanto. São uma economia de segundo mundo em colapso, a caminho de voltar a ser o lugar esquecido da Europa que ninguém lembrava até a Rússia os erguer. Ok, tanto faz. A vossa economia baseava-se em trabalhar com a Rússia de uma forma ou de outra. Por isso a economia deles está a colapsar. Tem um desemprego massivo. E na tributação há cerca de 62% de imposto sobre o rendimento. O que lhes resta? Podem vender-se como base de operações para uma futura guerra e vender o seu próprio povo como biomaterial para essa guerra. E parece que seguiram por esse caminho. E agora falam em servir como base para armas nucleares. Adivinha? Isso significa que a Finlândia, se a coisa explodir, como se diz, será exterminada, certo? Quero dizer, se querem jogar esse jogo, cresçam e não se queixem. Claro que vão, mas, por outro lado, olha os Stubbs. Você olha para a cara do sujeito e vai me dizer que ele é racional. O sujeito parece insano, quer dizer, fora de si, e ele age mal, como um louco, totalmente fora de si. Só poucos instantes atrás, soubemos que o governo do Mali confirmou a morte do ministro da Defesa, General Sadio Camara, durante um ataque terrorista coordenado em 25 de abril. Foi ontem. Sim, atacaram a casa dele. No início, eles atacaram a casa dele com muita força. Então havia dúvida sobre se ele ainda estava vivo ou não. Sim, parece que ele foi morto. Obrigado. Eles vão fracassar. Quero dizer, a incursão no Mali vai fracassar. Haverá outras incursões no Mali e em outras nações do Sahel que decidirem buscar a liberdade. Mas sabe, a Rússia está lá, armando e preparando esses exércitos que, na verdade, são exércitos de libertação, exércitos nacionais de verdade, para defender suas pátrias. Sim, sim. Obrigado, Issas. Prazer enorme, como sempre. Sempre, igualmente.